Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, boa tarde. Nós vamos prosseguir com o projeto Em Cada Casa Uma Escola, nós iremos até você. Dando prosseguimento às nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando a gramática desde a base, né? Quem está acompanhando a gente desde o início, viu que nós já trabalhamos fonética e fonologia, iniciamos a morfologia, a professora Perla Alves já trouxe para vocês aí 5 conteúdos morfológicos: substantivo, artigo, adjetivo, o numeral e a interjeição. E eu vou dar continuidade a essa morfologia trabalhando hoje o estudo dos pronomes, tá certo? Essas aulas de pronomes, pessoal, elas vão seguir uma sequência linear dos 8 tipos de pronomes que a gente trabalha em língua portuguesa, tá certo? Então, muita atenção, porque o pronome, embora seja parte do grupo nominal, eu costumo dizer para todos os meus alunos, para todo mundo que quer aprender língua portuguesa, que juntamente ali com o verbo, juntamente ali com a conjunção e o advérbio, é uma das classes de palavras mais importantes. Tão importante que ela substitui a classe mais importante e, além disso, tem algumas nuances exclusivas que servem para a língua, que servem para a escrita e servem também, obviamente, né, para a resolução de questões, tá? Então, muita atenção, porque o conteúdo pronominal é um conteúdo que tira, né, as pessoas do sério em relação ao estudo. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala aí da colocação do pronome, do uso correto do pronome relativo, né? Então, vamos prestar atenção nessas aulinhas aqui. Desliga o seu celular, sai dos joguinhos, esquece o mundo externo, foca aqui na TV Rosário, foca aqui no projeto da Secretaria Municipal de Educação para a gente aprender esse conteúdo importante para fala e para escrita, tá? Por que para escrita? Porque o uso do pronome é importante na produção textual, oficial e não oficial, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar, pessoal, vou pedir para o Ítalo focar aqui na definição, tá? E essa definição, ela vai ser importantíssima para a gente fazer esse entendimento do que é pronome, tá bom? Pronome. Quem assistiu a minha primeira aula de introdução à morfologia, que eu apresentei para vocês aí todas as classes de palavras e já trabalhei especificamente o grupo que a gente chama de nominal, deve ter entendido que eu trabalhei o substantivo, pronome, adjetivo, artigo, o numeral e o adjetivo. E quando eu falei de pronome, eu associei ele ao substantivo, tá certo? Professor, mas por que o senhor associou os pronomes ao substantivo? Porque, gente, a própria definição de como vocês estão lendo aqui, eu vou fazer a leitura também para quem não conseguir enxergar, é o uso, é a aplicação, é o conceito, é o entendimento sobre essa classe de palavra muito importante, tá? Então vamos lá. Os pronomes são palavras que servem para substituir. Então tu anota aí no caderno aí essa palavra-chave, essa palavra conceito, tá? A professora Perla, numa aula anterior, ela falou em mapa conceitual. Então pensa nisso. Essa palavrinha, ela é conceito para a definição de pronome. Substituir, tá certo? Substituir o quê, professor? Um nome, tá? E que nome é esse? Lá na aulinha da introdução eu mostrei para vocês que ele se relaciona com o substantivo. E a gente já aprendeu que o substantivo é nome. É a classe de palavra que nomeia tudo, né? Nomeia seres, objetos, lugares e tudo aquilo que a gente trabalhou. E a professora Perla exclusivamente, tá? Qual outro conceito de pronome? Essa mesma classe serve para acompanhar esse mesmo nome, pessoal, tá? Então, anota na tua agenda e no teu coração. O pronome substitui e o pronome acompanha, tá bom? Ele substitui ou acompanha. Agora eu queria que o meu amigo Ítalo focasse aqui rapidinho. Peraí que prendeu aqui. Eu vou fazer aqui umas definições sobre esses conceitos, tá? Substituir e o conceito de acompanhar. Por quê? Porque isso aqui é debate exclusivo de questões. Fiz prova, por exemplo, para o município de Açailândia e uma questão do município de Açailândia trouxe esses conceitos aqui, que não são conceitos, por exemplo, gramaticais, né? A gramática não traz exclusivamente para a gente essa definição dessa separação. Ela vai trazer o conceito e mostrar exemplos, tá? Mas, por exemplo, quando o pronome, atenção, o pronome de forma geral, ele substitui, ele tem um nome, e quando ele acompanha,
ele tem outro nome, tá bom? Então, se uma questão do Instituto Federal, do Colégio Militar e de outros certames trouxer aí para vocês, como se chama o pronome que substitui o nome, a gente tem que saber. E tem que saber por que isso acontece. E em que momento eu consigo identificar isso, tá bom? Em que momento eu consigo identificar isso. Então, esse conceito de pronome, nós já temos. O que é pronome? É a classe de palavra que substitui ou acompanha. Professor, dá exemplos pra gente. Vou já trazer. Inclusive, já temos aqui no nosso monitor. Só que eu quero mostrar para vocês, ainda trabalhando no campo conceitual, o que é pronome ou o que são pronomes, já que nós temos oito tipos diferentes, e como é que ele se subclassifica, tá? Então, gente, anota aí. O pronome que acompanha e o pronome que substitui, eles têm denominações diferentes, tá? O pronome que substitui, ele é chamado de pronome substantivo, tá? Professor, é pronome ou é substantivo? É um pronome substantivo. Por quê, pessoal? Porque se ele está substituindo o nome, ele está ocupando aquela posição. Então, ele é o próprio sujeito da frase, ele é o próprio nome. Então, atenção aqui, meu amigo Ítalo, foca aqui no monitor, meu brother. Maria foi ao parque cedo. Maria foi ao parque cedo. Se a gente fosse trabalhar no campo sintático, faríamos a pergunta: quem foi ao parque cedo? Maria, né? E aí a continuação de outro período nos aponta o seguinte: ela estava bem disposta. Faz a pergunta ao verbo novamente. Quem estava bem disposta? Ela. Gente, no contexto frasal, ou no contexto oracional desse período composto, a gente pode fazer o quê? Fazer a substituição e essa analogia do seguinte: quem foi ao parque cedo? Maria. Quem estava bem disposta? Maria. E para que serve um pronome que substitui? E isso é para ti, que vai fazer Enem, que vai fazer redações, que vai fazer seletivos aí na vida, que vai precisar escrever um texto. Uma das atribuições de um corretor de redação é identificar possíveis repetições de palavras. Muitos candidatos perdem pontos no Enem, em vestibulares, em entrevistas, por exemplo, né, que ele passa por diversos processos seletivos, inclusive numa redação que ele tem que produzir, ele perde ponto porque ele não tem um bom vocabulário, porque ele não sabe fazer uso dos recursos coesivos. E o pronome é um recurso coesivo, que nesse caso aqui é um recurso coesivo anafórico. Por quê, pessoal? A palavra ela está substituindo o substantivo Maria. É para isso que serve o pronome. Ele substitui o nome. Para eu não botar Maria de novo, ele pôs o pronome pessoal do caso reto feminino, ela, tá bom? Para que serve o pronome? Para substituir os nomes, para a gente não precisar ficar repetindo toda hora. Exemplo: Rosário é uma cidade linda. Rosário é banhada pelo rio Itapecuru. Rosário tem 40 mil habitantes. Para eu não precisar falar todo o tempo a palavra Rosário, eu posso substituir por pronomes, tá? Ou palavras do mesmo campo semântico, tá certo? Então, quando eu digo Rosário é uma cidade linda, Rosário é banhada pelo rio Itapecuru, eu posso dizer ela é banhada pelo rio Itapecuru. Então, o pronome substitui o nome, tá? E quando o pronome, Ítalo, quando o pronome substitui o nome, gente, ele é chamado de pronome substantivo. Por que ele é pronome substantivo, professor? Porque ele ocupa o lugar do substantivo e ele vira o sujeito dessa oração. Sendo o sujeito, ele é o próprio nome, tá bom? Para isso é que serve o pronome. E nesse caso aqui, ó, atenção. Nossa amiga estava bem feliz por ter ido àquele parque. Nossa amiga estava bem feliz por ter ido àquele parque. Atenção. O mesmo contexto oracional, tá? Mesmo contexto. Pessoal, a palavra nossa, que é um pronome possessivo, está ao lado de um substantivo, que é o substantivo amiga. Toda vez que o pronome estiver ao lado de um substantivo, ele está acompanhando, tá? Ele está acompanhando. Quando um pronome acompanha um substantivo, gente, ele tem uma característica específica de modificador ou de definidor, tá? Ele é um definidor ou modificador. Nesse caso aqui, gente, está explicando o seguinte: nossa está no singular e está no feminino, tá certo? Então, ele faz uma definição. Lembra do artigo, né? O artigo é uma classe de palavra que define o substantivo em gênero e número. O pronome ele também faz isso. Ele dá a ideia de posse, ele indica o gênero e ele indica o número. Olha aqui, ó. Nossa amiga, ideia de posse. Nossa, feminino. Nossa, singular, porque é só uma, porque não é nossas.
Então, gente, anota na tua agenda, meu irmão. Anota na tua agenda, minha amiga. Nossa é um pronome que acompanha o nome. Toda vez que nós tivermos um pronome que acompanha um nome, ele será um pronome, anota aí, um pronome adjetivo. Beleza? Vou já explicar para vocês por que é adjetivo, tá? Tá substituindo o nome? Ele é o próprio nome. Logo, ele é um pronome substantivo. Tá acompanhando, ou seja, tá ao lado. Ele não tá mais substituindo, gente. O substantivo tá lá e ele só tá do ladinho. Pronome adjetivo. Por que ele é adjetivo? Tem explicação gramatical. Isso aqui não é invenção dos gramáticos, não. O que faz um adjetivo? Não é a classe de palavra que caracteriza? Aqui ele também está caracterizando. Nossa amiga está caracterizando, está dando ideia de posse, está dizendo que é uma mulher, que é feminino, e inclusive está dizendo que é só uma, que é no singular. Está caracterizando. Quem é que caracteriza? O adjetivo. Se ele substituir o próprio substantivo e virar o substantivo, pronome substantivo. Beleza? Então volta aqui, meu amigo Ítalo. Volta aqui, sem ter medo de ser feliz. Então, esse primeiro slide aqui, ele basicamente traz uma série de informação para vocês. Tá? Uma série de informação. Deixa eu só botar aqui rapidinho, galerinha, que caiu aqui. Uma série de informações. Eu estou mostrando para vocês o conceito de pronome, para que serve pronome. Estou trazendo duas formas aqui desse para que serve, né? Ele substitui e acompanha. E estou indicando as subclassificações do pronome, né? Quando ele substitui e quando ele acompanha, né? Olha outro detalhe aqui, gente. Nossa amiga estava bem feliz por ter ido àquele parque. Ó. Esse pronome demonstrativo está acompanhando o substantivo parque. Beleza? Que parque é esse, professor? O parque aqui, gente. Ó, Maria foi ao parque. Beleza? Então, quando o pronome vira o próprio substantivo, ele substitui. Pronome substantivo. Quando ele está acompanhando, pronome adjetivo. Tá? Beleza? Espero que isso tenha ficado bem claro aí para vocês. Continuando. Depois de aprendermos o que é pronome, como se subclassifica, né, e como podemos identificá-lo, nós temos que aprender, sem ter medo de ser feliz, as classificações do pronome, tá? E tá aqui para vocês. O pronome tem 6 classificações. Eles se classificam em pessoais do caso reto e oblíquo. Algumas gramáticas separam reto e oblíquo, tá? Mas todos eles são pronomes pessoais. Beleza? Então, pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, a gente vai trabalhar cada um desses aqui, tá? Cada um deles. Eu vou tentar trazer para vocês aí, no mínimo 2 ou 3 vídeos no máximo, todos eles, tá? Que a gente não pode deixar de ver nenhum deles. Beleza? Os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, os pronomes relativos, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos, os pronomes de tratamento, né, que a gente chama de pessoais de tratamento ou de tratamento, e aqueles que a gente chama de reflexivos, tá? Esses reflexivos aqui, ele é encarado mais no campo sintático do que no campo morfológico, propriamente dizendo, tá? Então, anota aí, tá? Esses são os pronomes que nós vamos trabalhar. São 8 pronomes ou 9, como algumas gramáticas trazem, separando reto e oblíquo, tá? Então, retos, oblíquos, relativos, possessivos, demonstrativos. Indefinidos, interrogativos, de tratamento e os reflexivos, tá bom? Então, sem mais delongas, aqui é o que eu já falei para vocês anteriormente, da subdivisão de adjetivo e substantivo. Nós vamos trabalhar os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais. Pessoal, quando a gente fala especificamente de pronomes pessoais, a gente está falando daqueles pronomes que se relacionam às pessoas do discurso. E por que é importante a gente trabalhar pronomes pessoais? Quando iniciarmos o conteúdo de verbo, por exemplo, vocês vão lembrar que esses pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, eles vão aparecer demais, tá? Só sabe fazer conjugação verbal quem sabe, obviamente, né, as pessoas do discurso. Essas pessoas do discurso são divididas de duas formas, no singular e plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Sempre no singular e plural. E no caso oblíquo também nós temos as subclassificações, tá? Mas por que eles são chamados de pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos, né? Então, atenção aqui ao monitor, são os pronomes que substituem os nomes, tá? Seres que em uma frase executam uma ação.
Beleza? Essa execução de ação, a gente está falando aqui de um sujeito mais ativo, mas ele também pode ser um sujeito que recebe essa ação ou de um sujeito que faz e recebe essa ação. Nós vamos aprender isso detalhadamente nas nossas aulas de tipos de sujeito, tá? Em vozes verbais. Então, atenção. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que substituem nomes. Eles viram o sujeito da ação verbal, ok? Então, quais são eles? Você aponta 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Essas pessoas do discurso, pessoal, elas são divididas no singular e no plural. Quais são as no singular, professor? Eu, tu, ele, nós, vós, eles para o plural. Eu, tu, ele para o singular, nós, vós, eles para o plural. Eu queria que Ítalo trouxesse aqui pra gente, rapidinho, só para fazer outra subdivisão aqui. Beleza? No caso do tu, pessoal, e no caso do nós, é preciso ter muito cuidado, por exemplo, com a questão da informalidade da língua, tá? Cuidado no sentido de que, quando a gente está trabalhando a gramática normativa, que é o nosso foco aqui, a gente está trazendo os conceitos gramaticais puros, tá? Aqueles que são vistos de acordo com aquilo que a gente tem que aprender a escrever, aprender a falar, aprender a resolver questões linguísticas, tá? Só que existem também os contextos sociolinguísticos, aqueles contextos mais sociais, tá? Então, na gramática pura e normativa, como eu apresentei, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Só que existem situações de diferenciação, né? O Evanildo Bechara, ele vai chamar de diferenciação linguística. Essa diferenciação traz o seguinte, o tu pode ser substituído pelo você. Isso nos pronomes pessoais do caso reto, porque também aparece nos de tratamento, tá? Vocês vão ver que o você aparece nos pronomes pessoais de tratamento. Pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo, pronome pessoais de tratamento. O você, ele aparece. Só que esse você, ele também é encarado no caso reto como uma substituição ao tu. E qual é o problema disso? A gente vai já mostrar para vocês. O nós também, ele tem uma diferenciação linguística informal, né? É o que a gente chama de agente. E aqui tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Na verdade, tem que tomar cuidado com os dois. Esse agente é separado, pelo amor de Jesus Cristo. O agente encarado como pronome, inclusive questões, né? As questões quando vamos trabalhar. Quem pega os editais aí de língua portuguesa, vê lá, né, que a gente trabalha também os aspectos sociolinguísticos da língua. E se tu não souber os aspectos sociolinguísticos, tu vai estar fadado somente aos aspectos formais, aqueles puramente gramaticais, tá? Mas existem os aspectos, né, que se relacionam com o falar mais popular, que a gente chama de linguagem informal. Então, o agente separado é equivalente ao nós, pronome pessoal do caso reto. E o você, que também é pronome pessoal de tratamento, ele é encarado como um pronome pessoal do caso reto em substituição ao tu. Aí eu falei para vocês em relação às problemáticas, né? Que problemática seria essa? Muita gente confunde a conjugação verbal de ambos, né? Então, por exemplo, quando o aluno chega e diz assim, professor, a gente fumo, ou a gente fomos, né? A gente fomos ali, professor. Por que ele fez isso? Né? Nós tivemos uma aula aqui de acordo ortográfico, eu mostrei para vocês que às vezes um equívoco linguístico de um aluno é um equívoco linguístico porque provém exclusivamente da fala dele. Ele escreve como ele fala, tá? E por que ele diz a gente fomos? Porque a conjugação verbal é nós fomos, o correto. Só que ele acaba fazendo essa substituição do agente informal com fomos formal. Quando ele diz a gente fumo, tá tudo informal. Tá tudo louco nessa vida, né? Então preste atenção. Há de se fazer a adequação linguística verbal quando usarmos a linguagem normativa, linguagem formal, o tu ou nós, né? Tu foste, nós fomos, para aquilo que a gente chama de linguagem informal da língua, que no caso aqui, para o pronome pessoal do caso reto, é o você. A gente não pode mais falar você foste. Se tu disser você foste, tu está tentando rebuscar algo e já cerrou, né, completamente o discurso. Ou a gente fomos. Nesse caso é o quê? A gente foi. A gente foi, nós fomos. Tu foste, você
foi. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê, pessoal? Muita gente se equivoca, não é porque não sabe, é porque faz uma mistura do formal com o informal, beleza? Tá ok? Então, vamos tomar cuidado com isso. E aprendam a essa similaridade nessa adequação, né? Que a gente, na semelhança linguística. É preciso só fazer a adequação em relação à própria fala. E na escrita também, obviamente. Então, só para a gente recapitular aqui os pronomes pessoais do caso reto, são 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, divididas em singular e plural. O singular é eu, tu, ele, e o plural é nós, vós, eles, tá bom? Não vamos esquecer disso. Vamos lembrar que o tu também é equivalente ao você, e o nós é equivalente ao agente separado. O agente junto, gente, é outra coisa, é substantivo, tá? É agente de saúde, agente de segurança, tá ok? Não é pronome, o agente junto é outro uso, beleza? Uso prático do pronome reto. Lisa gosta de Carlos, Lisa beijou Carlos, né? Se a gente disse aqui no primeiro slide que o pronome pessoal do caso reto ele faz uma substituição, então, numa frase como essa, e eu disse lá no início da aula para vocês, para que serve o pronome? Para evitar repetições, tá ok? Para evitar repetições. Como é que nós faríamos aqui para poder, né, construir outra oração que não repetíssemos os substantivos, já que o pronome está relacionado ao substantivo Lisa e Carlos? Como é que nós faríamos isso? Né? Então pensa bem, aluno, dá uma pausa, tenta reescrever essa frase de modo que tu não repita nem a palavra Lisa, nem a palavra Carlos. Porque na segunda oração, no nosso segundo período aqui, estamos repetindo. Professor, a frase está errada? Não, ela não está errada, gente. Mas num contexto de escrita, tu perderia esse ponto com certeza por estar repetindo vocábulos, por estar repetindo palavras, tá? Beleza? Então, daqui a pouco eu vou trazer a resposta disso aí. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós acabamos de aprender os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que substituem, né, os nomes, que executam alguma ação, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, professor. Vamos aprender agora. Eles são pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso. Também substituem os nomes, pessoal. Só que agora existe uma diferença, né, nesse entendimento. Lá no caso reto, a gente falou que esse pronome pessoal, ele executa uma ação. Se a gente observar aqui, eles não vão executar uma ação, pelo amor de Deus. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele pronome que geralmente ele recebe uma ação verbal, ele recebe uma ação do sujeito, tá certo? E isso gera uma série de entendimentos, uma série de conteúdos que acabam trazendo problemas na escrita, na fala, nessa própria discussão aí linguística que há em torno das falas e dos atos de fala, tá certo? Então, atenção, pessoal. Quando a gente diz assim, Laura falou comigo sobre o acidente, o que está aqui em destaque é a palavra comigo, pronome pessoal do caso oblíquo comigo, ele está indicando o seguinte, que Laura está recebendo uma ação, tá? Qual é a ação? Né? De falar, tá certo? Antônio entregou a ti o discurso. A ti, essa pessoa do discurso está recebendo uma ação, que no caso aqui é do verbo entregar, tá bom? Então, essa é a grande diferença do pronome pessoal do caso reto e do pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eles executam ações. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles recebem ações do discurso. Eles recebem ações verbais, tá? Se a partir desse momento tu entender isso, dificilmente tu vai escrever errado ou falar errado, tá bom? Por exemplo, muita gente se equivoca no uso do mim, né? É uma grande discussão no uso do mim, né? Eu vou para casa para mim estudar, né? Muita gente utiliza esse termo desta forma. Mas por que utiliza dessa forma? Porque talvez não tenha entendido que o pronome pessoal do caso reto, ele executa a ação e o caso oblíquo, ele recebe essa ação. Então eu não posso dizer para mim estudar. Por que eu não posso dizer para mim estudar? Se eu vou executar a ação de estudar, a gente tem que utilizar os pronomes pessoais do caso reto. Beleza? Os pronomes pessoais do caso reto. Se fosse recebendo uma ação verbal,
seriam os pronomes pessoais do caso oblíquo. E como é que isso funciona, professor? Como é que eu aprendo isso? Mais do que o conceito, é saber especificamente quais são, e foca aqui, Ítalo, e dá um foco bem bacana, porque eu acho que ficou bem pequeno, né, pra galera. Mais do que esse entendimento, do que recebe ou do que praticação, é identificar, pessoal. Identificar quais são os pronomes do caso oblíquo, que são os que causam mais dores de cabeça em quem estuda a língua portuguesa e quem estuda esse conteúdo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eu fiz uma subdivisão gramatical, que já tá na gramática, na divisão daqueles que são átonos e na divisão daqueles que são tônicos, tá? Átonos e tônicos. Essa subdivisão, ela talvez não seja tão interessante a níveis, né, de responder questões, mas saber quais são eles é fundamental, beleza? Por quê, professor? Porque algumas dessas palavrinhas aqui, elas também aparecem em outras classes de palavras. E se tu não souber fazer a divisão desse entendimento, a gente não vai conseguir diferenciar um A artigo, um A pronome oblíquo, um A pronome demonstrativo ou um A preposição, tá? Então aqui, pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos. São os pronomes sem uma sílaba tônica, além de ser usados sem nenhuma preposição. Isso aqui é muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo, né? Os pronomes átonos, eles não precisam de preposição. Já os tônicos, a gente só usa eles com preposição. Isso é muito interessante saber. Professor, eu ainda não sei o que é preposição. Calma aí que daqui a pouquinho, né, algumas semanas aí à frente, nós vamos ter aula dessa classe de palavra, de preposição, tá bom? Então vamos lá. Quais são os pronomes pessoais oblíquos daqueles que são átonos? Mas por que eles são átonos mesmo, professor? Porque eles não precisam de preposição nos seus contextos frasais e também porque eles são compostos de apenas uma sílaba tônica. Então, primeira, segunda e terceira pessoa, como todos eles serão, tá bom? No singular e no plural. Quais são eles no singular, professor? Mi, ti, o, a, li e o si, tá bom? Mi, ti, o, a, li e si. E no plural? Atenção à leitura e à pronúncia, não é nós, tá? Pelo amor de Deus, não é nós, é nus, tá? Nus, vos, os, as, lis e si. Nus, vos, os, as, lis e si, tá bom? Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são aqueles que são compostos por apenas uma sílaba tônica e também, obviamente, eles não precisam de preposição nos seus contextos frasais. E quais são os tônicos? Para a gente encerrar essa aulinha aqui. Eles, pessoal, no singular, é mim, comigo, ti, contigo e si, consigo, beleza? E no plural, conosco, convosco, o si e o consigo também. Há essa repetição, tá bom? Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, no singular. Conosco, convosco, si, consigo, no plural. Professor, e por que eles são chamados de tônicos, oblíquos tônicos? A definição está aqui, vocês estão lendo, né? Eles só podem ocorrer se estiverem ao lado, após, preposições. Esse entendimento é muito legal para tu nunca errar na tua vida. É muito legal esse entendimento quando tu perceberes isso em contextos frasais, por exemplo, tá? Esses pronomes aqui tu só pode usar com preposições, gente, tá bom? E eles possuem, né, uma tonicidade silábica. Eles normalmente possuem alguns só uma sílaba e outros duas ou mais, tá bom? Beleza? Então a gente encerra essa nossa primeira aula de pronome. Eu trabalhei só dois tipos, vocês observaram. Eu fiz a introdução, trabalhei o caso reto e trabalhei o caso oblíquo. Brevemente a gente trabalha os outros 6 tipos de pronome. Valeu!